A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Deus ele tem uma palavra para nós. Meus irmãos amados, você já foi vítima da sua própria mente? Dela ficar assim o tempo todo te acusando do pecado que você cometeu, aqueles pecados que você cometeu, pecado de prostituição, pecado de adultério, esse pecado terrível, né? Quando a gente tá lá no mundão, a gente cometia. Você já foi vítima da sua própria mente ficar te acusando? Isso pode ser o quê? Isso pode ser seta maligna, né? Isso pode ser seta de Satanás. Satanás, meus irmãos, ele não se dá por vencido. Satanás, ele não se dá por vencido. Satanás, ele sabia que Jesus Cristo ia vencer ele. Ele já sabia porque ele conhece toda a Escritura, toda a profecia. Mesmo assim, ele não se deu por vencido. Assim que Jesus saiu do batismo, ali estava Jesus no pináculo do templo e Satanás começou a tentar Jesus. Começou a tentar. Olha, pula daqui de cima, porque está escrito: eu darei ordem aos anjos para que tu não tropeces teus pés nos montes. Veja, meus irmãos, como que Satanás ele é sujo, né? Porque ele usou o capítulo 91 do Salmo e o versículo 11. Ele usou, e veja então que ele conhece as Escrituras, né? Veja que ele sabe tudo sobre as Escrituras. E aí Jesus também respondeu para ele. Jesus respondeu para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Foi através da palavra que o Senhor Jesus venceu a Satanás. Porque Satanás ele não se dá por vencido. Ele não se dá por vencido. E aí, meus irmãos, com a gente não é diferente. Satanás ele joga as suas setas malignas, querendo nos lembrar dos pecados que a gente cometia no passado. E aí, meus irmãos, tem pessoas que ele é novo, convertido, que até mesmo volta para trás, porque ele não tem ainda aquele conhecimento dentro das Escrituras, não tem aquela firmeza e acaba, meus irmãos, voltando para trás. Por isso que o novo convertido, ele tem que estar, novo convertido, tem que estar sempre alguém, né, do lado dele ali para ensinar a palavra. Porque senão, meus irmãos, ele acaba voltando para trás. Porque Satanás, ele não perde tempo, ele não se dá por vencido. Lá no capítulo 12 do Apocalipse e versículo 10, ali nos diz que ele nos acusa de dia e de noite. Veja como que ele é perigoso, né? Veja como que Satanás ele é perigoso, que ele não se dá por vencido. E aí, meus irmãos, o Satanás ele quer nos acusar daqueles pecados que a gente cometia quando a gente estava lá no mundão.
pecado de prostituição, de adultério. E aí é preciso o cristão estar firme na palavra para que não caia no laço dele, né? Porque ele é muito perigoso. E os novos convertidos tem que estar sempre alguém acompanhando eles para que eles não sejam vítima dos laços de Satanás. Então, meus irmãos, eu quero ler aqui em Ezequiel capítulo 18 e o versículo 21 e o 22 para a nossa meditação. Aqui diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Veja, meus irmãos, aqui nosso Deus falando, né? Que se a gente se arrepende do nosso pecado e não pratica mais, Deus não lembra mais desses pecados. E Satanás, ele sabe disso, ele conhece essas palavras aqui, essa doutrina, ele conhece, mas ele não se dá por vencido. Ele não se dá por vencido. Mas se você está por dentro da palavra, está sempre meditando, então não tem como você dar ouvido para Satanás. E aí, meus irmãos, algo que eu descubro também aqui é que o ímpio, ele não é as pessoas que estão fora da igreja, mas sim os que estão dentro, né? Os que estão lá fora é também, mas os que estão dentro, se estiver praticando pecado e não largar, então o Senhor também chama de ímpio, né? Porque, meus irmãos, quando a gente lemos o título aqui do capítulo 18, nós passamos a entender que aqui Deus ele enviou o profeta Ezequiel, não foi para as outras nações, mas sim para Israel, que era o seu povo. Então veja que o ímpio não é só aqueles que estão lá fora. Se você está dentro da casa de Deus, praticando algum pecado e não se arrepende dele, você também é tratado diante de Deus como ímpio. Como ímpio, né? E aí, meus irmãos, quantas pessoas enganadas por este mundo afora, né? Quantas pessoas enganadas que acham que tem que morrer para depois ter os seus pecados perdoados, ser salvo. Mas não é assim que diz as Escrituras, né? Olha os versículos que eu leio. Se o ímpio, né, se converter dos seus maus caminhos, eu não lembro mais dos seus pecados. Então é preciso haver arrependimento. É preciso a pessoa se converter de verdade e passar a praticar o que é certo, o que é justo, né? Porque se não for assim, não há salvação. Não há salvação. Quantas pessoas que morrem assim, né? Acreditando que vai ser salvo depois que morrer, que Deus ainda vai ver se ele é salvo, se vai salvar ele ou não. E é por isso que a gente tem, meus irmãos, que está sempre falando do Evangelho. Para a nossa família. Nunca parar de falar, né? Porque
A gente às vezes acha que não vai fazer efeito, a pessoa não vai dar ouvido, mas a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus ela não volta para trás vazia, mas faz tudo que lhe apraz, né? A palavra de Deus ela não volta para trás vazia. Então você, como uma pessoa que está servindo a Deus, tem que estar sempre falando, né, da palavra, como que ela é, para que a pessoa não venha a morrer enganado. Porque quando a pessoa morre também enganado, já é o próprio Satanás que engana, né? É ele que engana. Satanás ele é muito astuto, né? Então, meus irmãos, se você é aquela pessoa que o inimigo joga seta, né? Acusando você de tal pecado que você cometeu quando estava lá no mundo, esse pecado terrível. Se você abandonar, deixar e se converter e não praticar mais, os versículos que eu li diz que Deus não lembra mais dos seus pecados. Não lembra mais. Glória a Deus, né? Deus ele é fiel e ele está sempre nos orientando, né? Nos orientando para que a gente não venha cair nos laços de Satanás. Amém? Então, meus irmãos, compartilhem nossos vídeos, né? Compartilhem nossos vídeos para que chegue para mais pessoas, para que elas venham tomar decisões, assim como a gente tomou, né? De aceitar a Jesus, ter os seus pecados perdoados e não ficar aí acreditando no juízo final, né? Que muitas pessoas elas pensam nisso, que elas podem fazer o que quer aqui na terra, que depois que ela morrer aí é que Deus vai ver se ela ainda vai ser salva ou não, né? Eles aguardam um juízo final e isso é um perigo muito grande, né? O juízo final desse povo aí é um perigo muito grande, porque não há base bíblica para isso, né? Não há base bíblica. Olha os versículos que eu li, né? Em que o homem tem que se arrepender, tem que praticar justiça para ser salvo. Se ele deixar de se arrepender, Deus não lembra mais. E aí ele é salvo, né? Pela justiça que vai praticar dali para frente. Mas se ele continuar nos seus pecados, esses seus pecados aí vai lhe condenar no último dia. E muitos não sabem disso. Fica na bagunça do mundo aí, porque acha que vai ter um juízo final. E que eles, quando morrer, Deus ainda vai ver se vai salvar a alma deles ou não. E aí, meus irmãos, que Satanás se alegra, né? Porque é isso mesmo que Satanás quer. Que a pessoa morra assim. Então compartilha nossos vídeos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.